Então, muito boa tarde, pessoal. Meu nome é Diana e eu vou ser a monitora de hoje, né? Então, muito bem, mais uma palestra aqui da Evolusim. E antes de tudo, eu queria convidar todos a acompanhar as atividades aqui da Evolusim, pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo Instagram. Então, sigam a gente nas redes sociais. E o tema da palestra de hoje é o Mega Vínculo Intermissivo Sexual com a professora Jéssica Montebello. Eu gostaria de lembrar a todos que tenham muita vontade em enviar perguntas e compartilhar suas experiências pelo chat. Então, professora. Obrigada, Diana. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra, uma live da Evolusim. Com o tema de hoje, né, Mega Vínculo Intermissivo Pessoal. Queria enfatizar aí o convite para vocês participarem conosco da atividade, fazendo perguntas, trazendo as suas reflexões. Eu vou trazer aqui algumas ideias, né? Então, a ideia é que a gente possa fazer uma troca. E se vocês tiverem qualquer questão, só colocar no chat que a Diana volta aqui na telinha comigo e me traz as informações do chat para a gente conversar, tá bom? Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou voluntária da Evolusim desde 2020. Sou voluntária da Conscienciologia desde 2013. Em 2020, conheci a Evolusim através de algumas atividades e identifiquei que tinha uma relação direta com uma pesquisa da época que eu estava fazendo sobre afetividade, e a partir daí ingressei no voluntariado e estou desde então. Bom, seguindo um pouquinho aqui nos slides, a ideia, assim como em qualquer atividade da Conscienciologia, né, é que esse princípio ele esteja sempre em evidência, para vocês não acreditarem em nada, nem mesmo no que vocês ouvirem, lerem ou verem aqui no Evolusim, buscarem experimentar, ter as suas experiências pessoais, que é isso que embasa a nossa pesquisa, né? Então, diferente do paradigma convencional, onde a pesquisa e o objeto e o laboratório ele é sempre externo, aqui nós somos o laboratório, os pesquisadores, o objeto de pesquisa. Então, o intuito aqui é que, a partir dessas informações que forem passadas, se forem uma novidade, vocês ainda não estiverem experimentados, vocês busquem a experiência. Se você já iniciou a tua pesquisa e a autopesquisa no assunto, buscar elementos aí de novas conexões, novas ideias, para poder aprofundar a tua pesquisa e a tua autopesquisa, tá bom? Falando um pouquinho da Evolusim, né? A Evolusim, que é a instituição que está promovendo essa palestra de hoje. A Evolusim foi fundada em 29 de julho de 2006 e tem como enfoque a especialidade ressomatologia. Essa especialidade tem como principal estudo o renascimento humano e as suas variáveis. Então, a partir desse renascimento, né, da consciência que vem lá do extrafísico para o intrafísico, quais são as variáveis envolvidas nesse processo? Né? O que acontece com todo esse desenvolvimento? O que estava acontecendo antes desse renascimento acontecer? Então, a gente tem buscado aprofundar esse estudo, né, sobre a ressomatologia. E dentro da ressomatologia, a gente tem várias subespecialidades, né? Se a gente for pensar lá no quadro sinóptico proposto pelo professor Valdo no Projeciologia, a ressomatologia, que no Projeciologia, quando foi proposto, estava como ressomática, ela é uma subespecialidade da intrafisicologia, mas quando a gente vai estudar a ressomatologia, tem várias subespecialidades correlacionadas, né? Algumas a gente já identificou, outras, naturalmente, a gente vai identificando conforme as pesquisas forem avançando. Uma das especialidades, e que a Evolusim sempre trabalhou bastante, é a infanciologia, que é compreender, então, todas as variáveis envolvidas nesse momento pós-ressoma. Então, o que acontece pós-ressoma, as variáveis positivas, as variáveis nosográficas, que podem influenciar o desenvolvimento dessa consciência que está nesse corpo físico atual,
e como otimizar esse processo para que essa consciência tenha a melhor atuação possível do ponto de vista evolutivo, né? Então, a gente tem buscado aí aprofundar através de cada um com a sua autopesquisa, enquanto pesquisadores, né? Mas também através de pesquisas dentro do grupo, dos voluntários, dos cursos que estão sendo desenvolvidos. A gente tem o simpósio, que já está na sua 3ª edição, e a gente vai para o 4º simpósio, em 2024. Então, a gente tem aí alguns locais que essa especialidade está sendo desenvolvida, e além da Evolucim, tem o Colégio Invisível da Ressomatologia também, com pesquisadoras que também buscam desenvolver a especialidade, tá bom? Pensando em paradigma, né, que também é algo importante a ser sempre enfatizado, principalmente nessas atividades que são abertas ao público. Então, qualquer pessoa que chegar e não teve nenhum contato com nenhuma informação da Conscienciologia pode ter acesso a esse vídeo. Então, por isso a gente sempre enfatiza tanto o princípio da descrença quanto o paradigma consciencial, né? Então, o paradigma consciencial, que é uma forma de enxergar o mundo, né? Uma visão, né? É a lupa que a gente utiliza para as pesquisas dentro da especialidade. Então, como eu falei há pouco, o paradigma convencional, né? O newtoniano cartesiano, querendo ou não, pelo próprio paradigma, é uma visão limitada sobre os fenômenos que acontecem. Então, se a gente for olhar o renascimento humano, do ponto de vista da medicina, por exemplo, a depender da área, vai se limitar ao desenvolvimento somente biológico, somático daquela consciência. E a ideia é que a gente possa, com a lupa do paradigma consciencial, expandir essa visão. Então, beleza, tem ali o soma, tem o corpo físico, que eu não estou dizendo que não é importante esse estudo, tá? Muito pelo contrário, esse estudo nos ajuda muito a entender outras variáveis, esse estudo que já existe da própria medicina, mas é uma visão limitada. Então, como que a gente pode, através do que a gente já tem hoje de ferramentas na Conscienciologia, aprofundar ainda mais o entendimento de como acontece o processo da ressoma, desse renascimento da consciência que sai da condição de consciex, ou seja, de consciência extrafísica, que está somente se manifestando com o psicossoma, para o intrafísico, e o que ocorre em todas as dimensões, do ponto de vista energético, qual é a relação com as outras vidas, né, essa ressoma que está acontecendo, o processo da cosmoética, né, as leis relacionadas aí ao renascimento, lei de causa e efeito, lei da inseparabilidade grupo-kármica. Então, a gente olhar com essa lupa todas essas variáveis envolvidas no processo da ressoma. Então, para quem é de primeira vez, o paradigma consciencial, ele tem essas 7 premissas que estão aí nos slides, que são bioenergias, holossoma, multidimensionalidade, serialidade, cosmoética, universalismo e autopesquisa. Rapidamente passando por esses tópicos, né? Para quem é de primeira vez, se estiver aí nos assistindo ao vivo ou depois gravado, existem outros vídeos do YouTube que você consegue ter informações mais aprofundadas sobre o paradigma consciencial. Como a gente tem uma temática hoje aqui, eu vou dar um enfoque menor para o paradigma, de explicação mais detalhada, mas vou trazer um en passant aqui para vocês compreenderem que esse modelo é o modelo que embasa os estudos, inclusive da temática da palestra de hoje, tá? Então, em termos de bioenergias, é que a gente compreende que nós temos energias, né, que circulam, que a gente absorve, que a gente exterioriza, que a gente tem trocas energéticas e que tudo que existe, que não é consciência, é energia. Então, esse corpo, ele é energia. Ele é uma energia mais densificada, mas ele é energia. A energia das trocas das consciências são as energias conscienciais. As energias
da natureza são as energias imanentes, que são energias sem informação, que não passaram pela informação de uma consciência. Então, o estudo da bioenergética, das bioenergias, passa por esses aspectos. No processo holossomático desse corpo com os outros veículos de manifestação, estuda-se, então, as trocas entre esses veículos, os chakras, né, os nadis, então, todas as informações correlatas aí à bioenergética. O holossoma, que é o holo vem de todo, de conjunto, vem do grego, né? Holo, todo conjunto, e soma, veículos de manifestação. Então, aqui a gente compreendemos que nós temos até aonde os pesquisadores conseguiram experimentar, auto-experimentar, 4 veículos de manifestação. Então, o soma, que é esse corpo físico, o psicossoma, que é o corpo extrafísico, o soma, o energossoma, desculpa, que é o corpo das energias, e o mental soma, que é o corpo das ideias. E cada um desses veículos, por ter uma frequência energética diferente, se manifesta em uma dimensão diferente. Então, o corpo físico, soma, se manifesta na dimensão intrafísica, o psicossoma se manifesta na dimensão extrafísica, o energossoma na dimener, na dimensão energética, e o mental soma na dimensão mental somática. Também compreendemos que, como nós temos esse corpo, a gente dessoma, não acaba, né? Não acaba por aí. A gente compreende que existem outras vidas. Então, a gente não morre e acabou. A gente morre e vai para uma outra dimensão, passa um período nesse lugar e depois retorna para a vida intrafísica em um outro corpo. E aí a gente vai e passa por algumas vidas nesse sentido. A cosmoética, que é uma moral cósmica que vai levar em consideração as múltiplas vidas, as nossas interrelações que a gente teve nessas várias vidas, as leis relacionadas a esse processo evolutivo, então não somente considerando as condições intrafísicas, né, uma ética intrafísica com essa lupa mais restrita a esse processo. Então considera-se toda essa condição envolvida aí da consciência que vai além dessa vida intrafísica. O universalismo, que é um conjunto de ideias derivadas da universalidade, que é uma condição aí sem fronteiras, sem preconceitos, sem bairrismos, que é um desenvolvimento, né, que nós, enquanto consciências, vamos buscando, mas que pensando no fechamento entre essas premissas, é um aspecto extremamente importante, porque somos todos consciências. Hoje nós estamos nessa condição brasileira, mulher, com o nome Jéssica, XYZ, mas em outra vida eu estive em outro lugar, em outra condição. Então, pensando que somos todos consciências e essas definições atuais são passageiras, é inteligente que a gente busque essa visão universalista, sem preconceitos, sem bairrismos, de integração das consciências. E por último, mas não menos importante, a autopesquisa, que é a pesquisa da consciência a partir da autoexperimentação, que tem tudo a ver com o que eu falei com o princípio da descrença, né? Então, a consciência sendo objeto de pesquisa, sendo o próprio pesquisador, sendo o próprio laboratório, então a busca pelo entendimento das variáveis do universo vai passar por como essa consciência interage com isso, e não por uma observação de algo somente externo, e aí denominado autopesquisa, e que é o que embasa o desenvolvimento das nossas especialidades dentro da conscienciologia, né? Enquanto ressomatologia, a gente segue pelo mesmo caminho. Então, ressomatologia, claro que se eu vou falar de infância hoje, eu não estou nesse momento de infância. Entretanto, eu já fui uma criança, né? Eu já estive na barriga da minha mãe, eu já passei por um processo ressomático. Então, pensando em retrocognição, né? Porque quando a gente fala de retrocognição, a gente só pensa em outras vidas, né? Ou do período intermissivo. Mas a gente recuperar informações dessa vida também é isso, né? A gente entender como é que foi esses nossos processos e entender
as variáveis envolvidas nisso, né? Ressignificar algumas coisas, entender os motivos pelos quais nós passamos por essas condições, qual a nossa responsabilidade diante disso, o quanto que a gente escolheu essas condições, né? Então, passa por essa autopesquisa também. Então, por mais que eu não esteja mais no processo ressomático ou no período da infância, eu tenho condições de fazer essa autopesquisa, porque eu tenho informações desse período, mesmo que eu não me recorde, é possível trabalhar a partir das minhas prioridades, essa recuperação de informação, visando melhor compreender essa fase, tá? Seguindo aqui um pouquinho mais, né? Eu gosto muito de trazer o ciclo multiexistencial pessoal, porque ele nos ajuda a compreender um pouco mais do que eu acabei de falar em termos de multiexistencialidade ou serialidade, né? Ou como que uma consciência, o que acontece com a consciência, né? Por onde ela passa durante todas essas idas e vindas, né? Então, o ciclo multiexistencial pessoal, ao nosso entendimento, todos passam por esse ciclo, né? Cada um tem o seu, e cada um tem o seu no seguinte sentido: períodos em que cada um passa em cada local, a localidade que se esteve, enfim, muitas variáveis envolvidas. Então, cada um tem o seu, é muito personalíssimo, né? Cada consciência passou por um processo. Aqui na imagem, a gente consegue ver na parte de cima a dimensão extrafísica e na parte de baixo a dimensão intrafísica. Então, a gente está lá no extrafísico, morreu, descartou esse corpo, né? Foi lá para o extrafísico, ficou um período lá no extrafísico. A gente vem, renasce, passa por um processo de ressoma, fica um período no intrafísico, e depois dessoma, ou seja, descarta o soma, passa por um período extrafísico e assim sucessivamente. Nesse momento que nós estamos no período, na dimensão extrafísica, é denominado o período intermissivo, que é um período entre vidas. Nesse período intermissivo, é possível, a depender do nível de lucidez da consciência, que ela frequente um curso intermissivo. E a consciência que passa por esse curso intermissivo, ela está mais lúcida, ela compreende que ela dessomou, que ela está no extrafísico, e ela tem o convite a participar desse curso com vários objetivos. Entender, compreender a sua holobiografia, pensar em movimentos de mudança intraconsciencial, mudança de comportamentos, reciclagens de traços trafares, no caso, traços fardos, fortalecimento de trafores e programação da próxima existência, visando uma aceleração evolutiva, uma aceleração da consciência, né, em termos evolutivos. Então, nesse período intermissivo, a gente pode passar pelo curso intermissivo. Quando a gente ressoma, a gente tem os períodos que a gente interage, tem muitas variáveis envolvidas, mas uma aqui a gente destaca, que é a mesologia, que é o local que a gente interage com as consciências, né? Então, a família, o ambiente escolar, as consciências que a gente se interrelaciona, é o ambiente externo à consciência. Então, qual que é o holopensene desse ambiente? Qual que é o zeitgeist da época aí da ressoma? Qual que é o período econômico, cultural, intelectual que essa consciência está renascendo? Enfim, tem muitas variáveis envolvidas nesse momento, né? Nesse período intrafísico, que a consciência renasce e depois ela fica aí durante um tempo. Pensando em vida intrafísica, né? Pensando em ressoma, existem algumas fases que são aí pesquisadas, que são a pré-ressoma, ou seja, o período anterior ao nascimento humano, ao nascimento nessa vida intrafísica. A neo-ressoma, ou seja, a gente já passou por várias ressomas, a ressoma ela acontece com uma gestação, né? Enfim. Então, a gente já passou por várias, mas a atual é uma neo-ressoma, é um novo renascimento. E posterior à ressoma, que é aquele nascimento, passou pelo parto, teve um período ali de neonatal,
pós-ressoma, que é o período, então, posterior a esse renascimento humano, e aqui o entendimento do desenvolvimento dessa consciência e as suas inter-relações, as variáveis envolvidas nesse desenvolvimento, na pós-ressoma. Nesse período, até a nossa dessoma, a gente denomina como vida intrafísica atual, que é essa vida que a gente vivencia hoje em dia, tá? Quando a gente fala de estudo da ressomatologia, o nosso enfoque é esse. O que nos diferencia, por exemplo, da Consecutivos, que estuda também o ciclo multiexistencial pessoal? É que a Consecutivos, ela vai estudar todas essas idas e vindas, mas principalmente pensando em personalidades antigas que nós possamos ter sido e quais as relações com essa vida atual. A gente foca nesse período, pré-ressoma, neo-ressoma, pós-ressoma, e como é que está essa nossa vida intrafísica atual, tá? Seguindo um pouquinho, então, para a gente entender essas fases da ressoma, né? A gente tem a pré-ressoma, e aqui eu vou trazer definições do professor Valdo. Entretanto, é uma ciência que está em desenvolvimento. Então, tem muita coisa para a gente ainda compreender, tá? Pré-ressoma, segundo o professor Valdo, é a ativação e encarte da consciex através do psicossoma no holochakra, com o início da conexão do cordão de prata no soma esboçante. Então, essa é uma definição tem no Projeciologia e no Homo sapiens Urbanizados, tá? Então, aqui, essa pré-ressoma, é difícil a gente falar, né, qual é o momento exato que isso acontece, mas segundo o professor Valdo, é esse encarte da consciex do psicossoma no holochakra e essa conexão do holochakra, que quem auxilia nessa constituição do holochakra da consciex que vai ressomar são os pais, pai e mãe, e o início da conexão do cordão de prata, que é aquele cordão que conecta o soma com o psicossoma, no soma esboçante. Jéssica, é no momento da concepção, é no óvulo, é no espermatozoide, é em qual contexto? É difícil dizer porque quando a gente vai falar de ressoma, existe uma delimitação do que é ressoma. E ali, na delimitação do que é ressoma, que eu já vou trazer, o Valdo traz como a união completa do óvulo e do ginossoma da mãe com o espermatozoide do androssoma do pai. Então, considerando isso, provavelmente a pré-ressoma vem antes dessa união completa, dessa concepção. Aonde há essa conexão do cordão de prata no soma esboçante, é difícil dizer assim objetivamente, né? Mas são as definições que o professor Valdo traz, diferenciando pré-ressoma de ressoma, e aqui a gente traz como neo-ressoma, porque é uma nova ressoma, tá? Pós-ressoma, então, que é um conceito, na verdade, novo. O professor Valdo, se eu não me engano, em uma publicação só dele, em um escrito dele, tem esse conceito, né, pós-ressoma, mas não há uma explicação desse conceito. A gente ainda está em desenvolvimento, mas aqui eu fiz uma colocação, e até estamos propondo isso num artigo que eu escrevi em conjunto com o pessoal do Colégio Invisível da Ressomatologia, do que poderia ser esse período pós-ressoma, pensando que o nosso foco é a ressoma. Então, o que poderia ser a pós-ressoma? A pós-ressoma seria esse desenvolvimento da consciência recém-ressomada, então, do infante até o adolescente, que são resultados do processo de ressoma. E por que e as variáveis envolvidas nisso, né? Então, todo esse desenvolvimento da consciência até a sua maturação biológica por completo. Isso aqui é uma hipótese, tá, gente? A ciência ela está sendo desenvolvida e sendo pesquisada, tá? Mas pelo entendimento lógico das discussões, é uma possibilidade esse estudo da pós-ressoma ir até os 25 anos de idade, por exemplo, considerando a consciência como até esse momento o desenvolvimento holossomático dela, e que é uma consequência natural do processo da ressoma, porque ela está
voltou para a vida intrafísica através de um soma e há um desenvolvimento natural holossomático a partir disso. O professor Valdo, no Homo sapiens Urbanizados, no capítulo da pré-ressomática, ele faz ali as fases de desenvolvimento da consciência, pré-física, física e pós-física, e ele traz que eu acho muito interessante, isso é uma interpretação minha, que até a consciência desenvolver por completo o processo biológico, ele traz entre parênteses o adolescente como pré-consim, que é a consciência que ainda não é consim por completo. Esse foi o meu entendimento. Ou seja, a consciência ela só intrafisicaliza por completo quando há a maturação biológica por completo. E aí tem todas as variáveis envolvidas nisso. Então, o desenvolvimento parapsíquico, como que é o encaixe e o desenvolvimento, essa coincidência de todos os veículos, psicossoma, energossoma e mentalsoma durante todo esse desenvolvimento. Então, tem muita coisa para ser pesquisada e para a gente ir chegando em consensos, né? Aqui é uma proposta, tá? Então, na pós-ressoma, é a gente compreender todas essas variáveis e esse desenvolvimento que acontece, tanto holossomático da consciência quanto holomaturológico. Então, tem uma maturidade biológica que está acontecendo, mas a consciência é muito mais do que o processo biológico. Então, como que é o processo holomaturológico? Como que ocorre esse desenvolvimento holomaturológico, né? Então, é uma das propostas aí do estudo da pós-ressoma, entre outras variáveis que daqui a pouco eu trago, tá? E aí, entrando mais no tema da palestra, como identificar o megavínculo intermissivo pessoal? Essa foi uma das perguntas propostas na divulgação, né? Como identificar o megavínculo intermissivo pessoal? Eu não identifiquei o meu assim por completo, né? Tenho talvez hipóteses aí pelo que eu estudei. Do que eu vi hoje de escritos, só tem um escrito do professor Valdo no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia que fala sobre essa temática. Outros pesquisadores estão falando sobre isso, mas publicação, pelo que eu vi, só no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. E em alguns verbetes, esse megavínculo intermissivo ou alto para megavínculo é citado, né, no verbete, mas que tenha mais detalhes é esse verbete do DAC do professor Valdo, tá? Então, eu vou começar com um parágrafo desse verbete que o professor Valdo traz, tentando um pouco responder essa pergunta, né? Como identificar o megavínculo intermissivo pessoal? Então, ele traz aqui, identificaciologia. O mais relevante quanto a este assunto para a atual consciência intermissivista, seja homem ou mulher, é identificar agora o possível megavínculo intermissivo pessoal, a fim de avaliar mais acuradamente o desenvolvimento da consecução da sua proexis. Somente os pensamentos gerados a partir do período da intermissão permanecem por mais tempo no micro-universo consciencial da consim. Achismo não resolve. Importante é pesquisar. Então, aqui, né, o professor Valdo está explicando, na verdade, que é muito importante a consciência intermissivista, lembrando, o que é a consciência intermissivista? É aquela que frequentou o curso intermissivo. Então, aqui a gente parte do pressuposto que esse megavínculo intermissivo pessoal é pela consciência que passou pelo curso intermissivo, tá? E aí, isso tem uma relação direta com a consecução da sua proexis. O que é a proexis? É a programação existencial. Lembram que eu falei? Curso intermissivo, a consciência vai, compreende um pouco da sua holobiografia, vê os erros, os acertos, os trafares, os trafores e planeja a próxima vida. Esse planejamento é denominado como programação existencial, que é uma programação que não é rígida, mas é uma programação com algumas informações importantes para o desenvolvimento da consciência. Diga, Di. Tem uma pergunta aqui do Guilherme Miranda, que é boa noite. Como se daria, então, a neorressoma no caso de gêmeos univitilíneos? As consciências surgem depois da fecundação? Olha, eu não saberia te responder, viu, Guilherme? Eu precisaria entender um pouco mais sobre como ocorre
né, o processo de fecundação dos gêmeos e tudo mais, mas pensando em consciências. A consciência, ela independe do processo ressomático. A consciência, ela está no processo extrafísico e ela vem para o processo intrafísico. Ela passa por esse processo intrafísico. E aí ela renasce, né, passa por toda essa gestação e tudo mais. Eu não saberia te responder essa pergunta, assim, qual é o momento que isso ocorre com relação aos gêmeos univitelinos. Não conseguiria te responder, mas pensando no processo ressomático, a conexão da consciência, ela ocorre nesse momento da pré-ressoma. Então, são consciências diferentes. Até o meu entendimento, são consciências diferentes. Então, essas consciências diferentes, elas estão em conexão nesse mesmo útero ali, nesse mesmo processo. Mas como isso se dá, eu não saberia te responder assim concretamente, sabe? Acho que é isso. Não sei se você tem alguma outra colocação, Guilherme, se você tiver alguma coisa para acrescentar em termos da pergunta, ou quiser trazer alguma reflexão que você tem aí, tá bom? Mas pensando na variável ressoma, pré-ressoma e o desenvolvimento da consciência nesse processo, a premissa seria a mesma. A conexão, a segunda frase é uma afirmação. Essa hipótese teria que ser revista, pois a tabela anterior não explica esse caso. Isso, são variáveis que a gente tem aí que aprofundar em termos de ressoma e de pré-ressoma, né? Então, é como a gente consegue trabalhar a partir daqui, né? Então, dentro do processo pré-ressoma, ressoma e pós-ressoma, quais são as variáveis envolvidas? Quais são os tipos de pré-ressoma, ressoma e pós-ressoma? Então, dentro dessa condição, aí teria que olhar cada caso, tá? Mas olhando o que o professor Valdo traz enquanto definição, deixa eu até voltar no slide aqui, de pré-ressoma e ressoma, né? Então, é a ativação e encarte da consciência através do psicossoma no holochakra, com o início da conexão do cordão de prata no soma esboçante. Então, talvez pensando em gêmeos univitelíneos, eles estariam se conectando no mesmo local, mas são consciências diferentes. Aí realmente é um aprofundamento da ciência, é um aprofundamento da especialidade. Pensando nesse caso, como que talvez se dá essa conexão? Pensando no momento da concepção humana, né? Que é a neorressoma, como que isso acontece nesse caso? Então, são variáveis aí que realmente precisariam ser aprofundadas, tá? Mas eu acho que a premissa, ela segue a mesma. Precisa ter uma conexão da consciência com algum processo somático. Então, como que isso se dá, são variáveis aí a serem aprofundadas, tá bom? Se tiver mais contribuição, pode ir trazendo. Obrigada, Di. Bom, seguindo aqui, então, na questão da identificaciologia, né, que é a pergunta anterior, então, como identificar o megavinco intermissivo pessoal, ProExis, programação existencial. E aí, mas beleza, Jéssica, o que é o megavinco intermissivo pessoal, né? Segundo o professor Valdo, ele traz essa teoria no verbete auto-para-megavincologia, e o argumento é o pré-ressomatológico. A definição: auto-para-megavincologia é a ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, teáticos ou pesquisas e vivências do paravinco intermissivo, ideia ou construto mais marcante, criado pela autopensenidade da consciência, quando ainda consciex, estudante do curso intermissivo no período da intermissão pré-ressomática, objetivando a autoprogramação existencial, autoproexologia, na vida humana próxima ou imediata, já em entrevista e sobre a qual cogitava intensamente como prioridade evolutiva. A consciex cursista do CI, ou do curso intermissivo, né, sempre cogita vivenciar o crescendo, destinação cega, autoprogramação existencial. Existem automemórias multiexistenciais, retrocognição, autópsia intraconsciencial. Então, lendo essa definição, são muitas informações, né? Mas o que me chama atenção aqui? Autopensenidade. Então,
O megavinco, ou o auto-para-megavinco, ele é a ideia ou construto mais marcante que a consciência cria na autopensinidade dela, ainda quando ela está lá no curso intermissivo. E aí, complementando essa ideia, objetiva a autoprogramação existencial. Então, até faz sentido quando a gente vai pensar que a gente está lá no curso intermissivo, a gente passa por um período de compreender o nosso passado, a nossa holobiografia, compreender as variáveis envolvidas, os erros, os acertos, e aí, beleza. O que eu vou fazer a partir de agora para evoluir, para melhorar, para me recompor com os compassageiros evolutivos, para melhorar o grupo? O que precisa ser feito, né? E a consciência, ela fica envolta dentro de uma ideia principal, talvez um eixo principal, e pensando nas variáveis que possam compor o puzzle da próxima ressoma, o quebra-cabeça da próxima ressoma. Então, ela fica envolta nessa ideia, e essa ideia principal é o megavinco intermissivo pessoal, tá? E aqui, objetivando, então, a aplicação e a autoprogramação existencial dessa vida humana que vem aí próxima. A questão do auto-para-megavinco, né, ou o megavinco, ele começa a ocorrer principalmente nesse período da pré-ressoma, nesse período intermissivo que a gente se encontra ali no curso intermissivo. E aí, o que o professor Valdo traz no verbete como conexão? Ele traz que é um continuismo da vida anterior, de tendências e questões feitos relacionados à vida anterior. Existe ali um trabalho feito no extrafísico, no curso intermissivo, que pela autopensinidade fixa, e aí tem uma relação direta com a programação existencial que vai ser aplicada na próxima vida. Né? Então, que aí é o que a gente sabe, no curso intermissivo, a programação existencial é uma teoria. Você está lá analisando distante a próxima vida intrafísica, pensando nas variáveis, mas a prática da programação existencial é após a gente renascer aqui e vivenciar essa vida intrafísica, né? Então, essa questão do megavinco, ele faz essa conexão entre ambos, entre a vida anterior, o curso intermissivo e a próxima existência, tá? Tentei aqui nesse slide trazer um resumo de algumas informações que o professor Valdo traz sobre megavinco intermissivo pessoal que possam ajudar na nossa compreensão e na autopesquisa de cada um, né? O professor Valdo traz que evoluciólogo sugere o paravinco para a consciex. Ele pode sugerir, indicar, né, uma ideia central do trabalho que vai ser desenvolvido, e aí a consciência passa, então, a trabalhar, acatar ou não, né, ou ter algumas hipóteses ali, e trabalhar com essa ideia principal, esse vínculo principal, que vai fazer essa conexão entre a vida anterior e a próxima ressoma. O que o professor Valdo traz também é que o restringimento intrafísico, ele vai prejudicar a autorrecuperação dos megacons. Então, o que são os megacons? São essas ideias, essas informações em termos mais evolutivos, o curso intermissivo, as ideias inatas, as informações que são importantes para esse processo da programação existencial. Quando a gente renasce, a gente sabe que há um restringimento, né, das nossas lembranças, das nossas informações, e que conforme a gente vai se desenvolvendo nessa vida intrafísica, a gente vai tendo aí recuperação de cons, e a gente pode ter a recuperação de megacons. E aí vai depender de como são os nossos estímulos e as nossas interrelações com a mesologia, que podem prejudicar ou auxiliar essa recuperação. Então, o principal é o restringimento nos apaga essa informação. Entretanto, a gente pode ter muitos indicadores durante a nossa vida intrafísica que possam nos conectar com esse vínculo central, com esse mega vínculo aí do curso intermissivo. E aí, inclusive, o professor Valdo traz que esse mega vínculo, ele tem relação com todos os aportes existenciais que a gente já recebeu. Então, o que é aporte, né? Aquilo que vem a mais para a gente, que nos auxilia, que nos impulsiona, que nos direciona muitas vezes, mas é algo que nos auxilia.
e que, olhando segundo ele, né, e a minha interpretação do que ele escreveu, é a gente analisar esses aportes, a gente conseguir analisar qual a natureza desses aportes, talvez qual o direcionamento que esses aportes nos deram em termos de desenvolvimento evolutivo, possam nos dar indício dessa ideia central, desse construto central do que a gente trabalhou no curso intermissivo. Uma outra forma de investigação é das ideias inatas. Então, o que são essas ideias inatas? São ideias que, enquanto criança, adolescente, a gente tinha, mas ninguém nos ensinou nessa vida intrafísica. Era algo que a gente já traz com a gente. Então, por exemplo, eu não tenho ninguém na minha família que trabalha com a psicologia, mas desde nova eu queria trabalhar com psicologia, eu queria fazer psicologia. Isso provavelmente é uma ideia inata, é uma coisa que eu não aprendi com ninguém, é uma coisa que veio comigo. Outra informação que eu tinha, que eu tinha certeza que existia vida após a morte. E até então ninguém me contou isso na minha família. Na minha adolescência, meu pai acabou, né, me trazendo muito a questão do espiritismo, né, que a gente acabou frequentando e que tem também essa ideia. Mas eu tinha muito isso comigo, eu não tinha conflito com essa ideia, né? Então, é isso, é a gente investigar quais são as nossas ideias inatas, as informações que a gente traz, que ninguém nos ensinou e que a gente traz muito forte com a gente, tá? Outra informação são as autorretrocognições, que podem parecer mais complexas, mas às vezes vêm em quebra-cabeças, vamos dizer assim, é uma projeção com uma vivência que pode ser uma experiência passada do curso intermissivo, aí depois a gente tem uma clarividência, depois a gente vai juntando as informações que podem ser autorretrocognições desse período intermissivo, ou até mesmo dessa vida anterior, e que possa fazer conexão com esse vínculo, ou esse mega vínculo que conecta a vida anterior, o curso intermissivo e essa vida atual. O professor Valdo traz como uma ação muito importante anotar a nova macrovisão para fixar neossinapses, e aí ele nunca dá ponto sem nó, né? No meio do texto aparece isso, e o que é isso, né? Às vezes, quando a gente está lá num campo de curso ou numa palestra como essa, em que a gente está sendo estimulado a pensar sobre esses assuntos, às vezes pode vir aquela eureka, né? Aquele entendimento sobre um novo assunto, e a gente, puxa, que legal, compreendi. E aí passa uma semana, a gente esquece. Ou a gente não fixa essa nova visão. Por quê? Porque pode ser, por hipótese, tá? A gente pensar como uma hipótese, pode ser que a gente tenha recuperado uma informação do curso intermissivo, do que a gente trabalhou ali no curso intermissivo, enquanto expansão de visão de mundo, ou de paravisão de mundo, e aí a gente vem e restringe. E a gente tem um exercício constante de recuperação dessas informações. Só que é a conexão para cérebro e cérebro. Para a gente conseguir fixar a informação no cérebro, a gente precisa pensar mais vezes, refletir sobre o assunto, reviver, ressignificar algumas coisas. Então, às vezes, se a gente não anota, pode ser uma informação importante que conecta a gente com esse mega vínculo intermissivo e a gente deixou passar. Então, é uma correlação importante aí que eu faço com o verbete do professor Valdo. O binômio paravínculo intermissivo, cláusula pétrea da autoproexis. Isso não significa que todas as nossas cláusulas pétreas tenham relação, seja o nosso megavínculo, mas que a cláusula pétrea da autoproexis tenha uma relação com o megavínculo, né? Pensando que o megavínculo é a ideia principal e que tem relação com a nossa autoproexis, faz sentido essa ideia de que tem relação com a cláusula pétrea. O que é a cláusula pétrea? É uma cláusula que a gente fixou, que não é possível mudar e que a gente precisa trabalhar com ela nessa próxima vida, né? E você pode ter as cláusulas pétreas primárias e as cláusulas pétreas secundárias que têm relação com essa primária, né? Existe até um verbete escrito sobre o assunto para quem tiver interesse. E por último, mas não menos importante, e que ele traz no texto como uma relação direta com os aportes existenciais, é que tem relação com o nosso megafoco da autoproexis.
e que a gente compreender essa questão dos aportes existenciais nos ajuda a fixar esse megafoco também da AutoProEx. Então, são muitas informações, eu sei, mas aqui a gente já tem algumas dicas, né, de coisas que a gente pode trabalhar em busca desse mega vínculo intermissivo pessoal. Oi, Di. Tem mais uma pergunta do Thiago Lima. Professora Jéssica, é possível o mega vínculo intermissivo pessoal se repetir de forma integral ou parcial nos diferentes cursos intermissivos de uma Cosim? Olha, vou pensar aqui junto com você, viu, Thiago? Penso que sim, pensando nessa linha que eu falei, né? Se a consciência ela vem numa vida anterior, tem lá uma vivência, enfim. O curso intermissivo tem relação com isso e vai fazer a prospecção da próxima vida, vamos já pensar, né, que essa consciência, então, ela dessoma, vai para um próximo curso intermissivo, ali vai ter um mega vínculo, então talvez, provavelmente, vai ter um continuismo. Pode ser de forma integral, pode ser de forma parcial, penso que sim. E aí a gente entender talvez o porquê do integral e do parcial, né? Será que o integral ele acontece porque de alguma forma a consciência não conseguiu completar o que ela tinha para completar na vida anterior, ou não, é por algum outro motivo. Se for parcial, né, pensando nesse continuismo, ela conseguiu completar e agora ela tem coisas a aprimorar desse trabalho que ela precisou realizar na vida anterior. Então, penso que sim, né? Pensando nessa continuidade da consciência, que é natural, é a mesma consciência, né? Então, ela vai aprimorando isso, e o integral e o parcial é essa qualificação, né? Eu acho que vai depender desse completismo ou não da vida anterior. Não sei se eu te respondi, se tiver alguma coisa para complementar, pode mandar aí, tá bom? Obrigada, Di. Seguindo aqui mais um pouquinho, então, tá? Um ponto também que o professor Valdo traz no verbete é que o paravinco é sempre composto pelo viés principal que caracteriza os interesses da consciência na sua vida anterior em função da continuidade evolutiva e da lei de causa e efeito, é o que eu estava falando, né? Então, tem a ver com os interesses da consciência na vida anterior, curso intermissivo, programação existencial. E aí, seguindo aqui, né, o professor Valdo também traz no verbete essa autoperfilologia, que é, no arcabouço da pesquisa da localização e natureza do megavínculo intermissivo, a ideia predominante, focal à época, a caracterização das autotendências, talentos pessoais e preferências destacáveis no perfil da Consim podem ser pistas valiosas que não devem ser menosprezadas. Busquemos novas abordagens. Então, o que me chama a atenção aqui? Nessa pesquisa, na autopesquisa do Megavinco, o professor traz aqui a importância, então, das autotendências, dos talentos pessoais, das preferências destacáveis dessa consciência. Então, quais são as nossas tendências, autotendências? Quais são os nossos talentos pessoais, as preferências destacáveis que a gente tem, né? E aí, pensando na autopesquisa da Ressoma, né? Por mais que esse mega vínculo ele tenha sido vincado no curso intermissivo, a gente tem indicativos disso nessa vida. Então, a gente tem muito a pesquisar nesse quadro aqui que a gente comentou, que é o nosso enfoque. Então, em termos de pré-ressoma, neo-ressoma, pós-ressoma, vida intrafísica, são fatores aí para a gente investigar, aprofundar, né, visando então essa identificação do megavínculo. E aí aqui, dentro das fases da ressoma, tem um universo para a gente pesquisar, né? Eu não vou conseguir aprofundar, mas fica a título de curiosidade aí para vocês. Nossos cursos a gente aborda as informações que estão aqui, né? Mas na autopesquisa, a gente fazer essa pesquisa da pré-ressoma, da neo-ressoma e da pós-ressoma podem nos dar muitos indicativos do nosso megavínculo, né? Porque é isso, o megavínculo, essa ideia principal, e como o professor Valdo falou, tem a ver com os aportes existenciais, tem a ver com as nossas tendências, com os nossos talentos, mas qual que é a relação disso com a nossa genética, paragenética, com o elenco familiar que a gente escolheu? Tudo está relacionado com a Proexis,
né? Então, é a gente montar esse quebra-cabeça para conseguir identificar essa informação, que não é tão simples, né, como parece na minha fala, mas é possível, até pelo que o professor Valdo traz aí no verbete, né? Eu estava participando mais cedo do fórum da Consecutivos, e tem um estudo de caso, então, do Guilherme Kunz com o Landel, né, que foi um padre cientista, e eles, ali nas pesquisas, né, entre Mater-Pensene e Megatrafor, uma das perguntas que eu fiz é se ele tinha, por essa pesquisa, conseguido identificar o megavínculo. Então, já tem um estudo de caso sobre isso, né, ele conseguiu identificar uma hipótese, né, para quem tiver interesse, estiver participando, fica a dica, né? Então, é possível a gente fazer essa identificação ou levantar essa hipótese, né? E a gente tem muitos elementos nessa ressoma e nessa vida intrafísica para buscar essa informação. E aí, seguindo aí para uma finalização, eu trago a frase enfática do verbete da Andresa Munaretti, que é o verbete Autopesquisa Ressomatológica, que aí eu vou fazer a conexão com o tema, né? Então, a autopesquisa ressomatológica oportuniza a recuperação de cons magnos e compreensão da vida intrafísica atual, agilizando reciclagens pessoais e o desenvolvimento da autolucidez. Então, só aqui pensando em oportunizar a recuperação de cons magnos, só aqui a gente já tem um ganho enorme pensando no megavínculo. Mas, para além disso, a gente consegue compreender a vida intrafísica atual, agiliza as reciclagens, desenvolve a autolucidez. Então, tem muitos fatores aí importantes em termos de autopesquisa ressomatológica para a gente aprofundar e que vão ser importantes aí para o nosso desenvolvimento. E aí fica o convite, né, para vocês interessados aprofundarem na pesquisa de vocês, virem contribuir com as ideias nos nossos cursos. A gente tem aí atividades dentro da Evolucim, como o simpósio, que as pessoas podem trazer proposição aí de artigos relacionados à ressomatologia, né? Então, fica o convite para vocês. Se não tivermos mais perguntas, parece que não, eu vou fazer, então, alguns convites aqui, pensando um pouco nesse cenário de autopesquisa de ressoma, tá, pessoal? Então, a gente vai ter aqui em São Paulo, uma atividade parapsíquica aplicada à ressomatologia com Andréia Almeida. Essa atividade, ela aconteceu a primeira, dia 26 de fevereiro, mas a gente vai ter uma agora, dia 23 de abril. Vai acontecer no espaço da Policons, das 17h30 às 20h. Então, é uma atividade parapsíquica aos moldes, é uma dinâmica, né, parapsíquica, mas ela é denominada como atividade porque não tem uma recorrência mensal. Então, ela é uma atividade pontual que a gente está aplicando, que a professora Andréia está aplicando, com esse enfoque da especialidade. Então, quem mora em São Paulo, tiver interesse em participar, basta acessar aí o site da Policons, que está na imagem aqui embaixo, policonsSP.org, para poder ter mais informações de valores e fazer a inscrição. Além da atividade parapsíquica, né, a gente tem esse curso online, que vai acontecer agora dia 30 de abril. Ele é um curso de longa duração, com 5 módulos, vai acontecer aos domingos, quinzenalmente, das 17 às 21h30, acontece pela plataforma do Zoom. E esse curso tem como objetivo, então, a gente fazer esse aprofundamento nas ideias sobre a especialidade de ressomatologia. Então, a gente tem 5 módulos. O primeiro módulo fala das bases da conscienciologia, né, principalmente para quem é de primeira vez, porque é um curso sem pré-requisito. Então, vai falar de paradigma, da ciência conscienciologia, sobre holossoma, parapercepção, projeção, e tem uma aula de abertura, né, para explicar um pouquinho sobre o curso. Depois tem o módulo 2, que vai falar sobre pré-ressoma, então extrafisicologia, intermissiologia e a seriexologia. No módulo 3, falando sobre ressoma, temas de assistenciologia, intrafisicologia. No módulo 4, mesologia, a gente vai conversar sobre infanciologia, proexologia e reeducaciologia. E no módulo 5, sobre holomaturologia, o tema interassistenciologia e dessomatologia. Então, a ideia é passar ali desde a pré-ressoma até a dessoma. Então, todas as variáveis envolvidas no desenvolvimento da consciência aí, nas interações da consciência.
Então, na aula de intrafisiologia fala sobre gestação, fala sobre o parto, sobre critérios de ressoma. Então, tem bastante informação assim para trabalhar durante o curso. Então, quem tem interesse, tem atividades práticas de autopesquisa. Então, tem um momento que os alunos param e fazem ali, respondem algumas perguntas, fazem algumas atividades, visando ter esse momento de autopesquisa da própria ressoma, tá bom? E, por último, a gente vai ter também em maio o curso online, que vai ser comigo e com a Andresa, chamado Puzzle da Ressoma, nos dias 27 e 28 de maio, das 9 ao meio-dia, sábado e domingo, das 9 ao meio-dia. E a ideia é exatamente a gente trabalhar com esse quebra-cabeça da ressoma, né? Então, quando a gente pensa nesse puzzle ressomático, a gente tem uma série de variáveis envolvidas, pensando ainda lá no curso intermissivo. Então, quem vai ser a mãe, quem vai ser o pai, qual é a genética, qual é a paragenética, como que acontece essa inter-relação entre genética e paragenética, qual é o elenco familiar como um todo, qual é o ambiente que essa consciência vai renascer, cidade, país, bairro, enfim. Como que vai ser o processo de desenvolvimento holossomático, os locais que ela provavelmente vai frequentar. Enfim, são muitas informações para serem pensadas antes do renascimento e os impactos que isso podem ter no desenvolvimento da consciência e o que de fato aconteceu, né? Então, nesse curso, a gente vai tentar trabalhar um pouquinho dessas variáveis aí do puzzle da ressoma, pensando nesse desenvolvimento da consciência, tá bom? E, por fim, só um minutinho. Desculpem. Convidar vocês para acompanharem as nossas redes sociais, né? A gente tem aí no Facebook Evolucim Conscienciologia, o nosso YouTube, Instagram, o nosso site com bastante informação sobre a AIC. Então, fica o convite para vocês participarem com a gente. Agradeço a presença de todos, as perguntas. Guilherme, Tiago, espero que eu tenha ajudado aí vocês. Guilherme, te convido para participar aí com a gente das atividades, contribuir com os debates, né? Desculpa se eu não consegui atender a tua pergunta, né? Porque são informações que eu realmente não tenho, mas são coisas que a gente precisa realmente aprofundar e esse debate é importante para a gente conseguir pensar nessas variáveis, tá bom? Então, muito obrigada a todos. Obrigada, Diana. Muito obrigada. Obrigada, professora, por essa aula. Muito obrigada a todos que participaram. Então, acompanhe a gente nas redes sociais. Vai estar aí no slide, né? E eu desejo uma boa noite para todos e um ótimo final de semana. Então, até a próxima. Até, pessoal. Obrigada, viu? Boa noite.